Meu nome é Alexander, sou engenheiro de processos e tenho 12 anos de experiência nessa área e sou de Santo André. Desde os 5 anos, a minha mãe me disse que desde os 5 anos eu falava que eu queria ser engenheiro de carro. Eu não sabia nem o que era e na minha família não tinha engenheiro ainda. A parte de processos foi conforme foi desandando a carreira, né? Bom, o engenheiro de processos, ele pode trabalhar em 3 vertentes. Uma delas é o cara que ele vai desenvolver, ele vai imaginar o processo da produção de algum produto. Vamos supor uma caneta. Uma caneta que é uma coisa bem simples. O engenheiro de produto, de desenvolvimento, desenvolveu a caneta. Só que ela precisa ser montada. Onde ela vai ser montada? Então, o engenheiro de processo vai desenvolver isso. A primeira vertente que eu falo é aquele que faz o custo do processo. Quanto vai custar para se fazer a caneta. O engenheiro de produto fala quanto custa cada peça. O engenheiro de processo fala quanto custa a máquina para fazer a caneta, quantos operadores tem que fazer, quanto tempo o operador vai gastar para montar, e a linha de produção vai custar tanto. E aí sai um preço de processo. Junta preço de processo, material e engenharia de produto, sai o preço do produto para passar para o cliente. A outra vertente é depois que a empresa ganhou o produto, por exemplo. Então o engenheiro de processo, agora essa caneta, a empresa que o engenheiro trabalha vai fornecer. Então o engenheiro de processo, tudo aquilo que ele programou, ele vai juntar a equipe e aí vai compor a linha de produção, qual a sequência de operação e quais operadores e quanto tempo vai gastar. Depende das instalações da empresa, tem o custo da mão de obra do operador. E também, por que eu usei a caneta? Porque a caneta é fácil de você entender o processo. Por exemplo, se eu pegar a caneta, pôr a tampa nela e depois que eu tentar pôr a carga lá dentro, eu não vou conseguir colocar. Então tem que ter uma ordem. Primeiro o tubo, depois a carga, a tampa traseira e a tampa dianteira. Então tem que ter essa ordem. Então precisa ter uma ordem cronológica para que seja feito rápido e mais barato. Então aí vai desenvolver o processo novo. E tem o engenheiro de processo que trabalha nos produtos correntes. Por exemplo, toda empresa tem um produto que já fornece para alguém há muito tempo. Ele está lá no dia a dia vendo se o operador está fazendo da maneira correta. O supervisor dele vai pedir sempre para que o tempo de processo seja mais rápido, porque quanto mais rápido fizer o produto, mais barato ele sai. E se eu desenvolver um equipamento ou até um dispositivo para tornar mais fácil, e infelizmente isso é verdade, com menos operador, acaba também sendo mais barato, né? Mas nunca vai ficar sem operador, sempre vai ter um para apertar o botão da máquina. A minha grande experiência é na parte de desenvolvimento de novos processos, de produto novo que vai entrar na fábrica. Então entrar em contato com o fornecedor para ver se aquele equipamento que foi solicitado para montar na linha, se ele já está pronto, ter o follow-up do cronograma de todas as atividades, quando chega o equipamento, quando vão ter os operadores, fazer amostras para testes, porque antes de ir para o veículo ou antes da peça ir para o mercado, ela tem que passar por testes. Esses testes são todos especificados pelo cliente. Então ela tem que demorar tantas horas para fazer tantas coisas, a vida útil dele é essa ou aquela, todas as especificações. Então todo o segmento do cronograma, né? A peça vai chegar, chegou a peça para fazer a amostra, chegou, o equipamento chegou para eu montar a amostra, não, vai chegar amanhã. Então vamos fazer o follow-up com o fornecedor. Tem algum problema? Vai lá no fornecedor junto com outra pessoa da equipe, testar o equipamento lá primeiro. Tá funcionando? Tá, então vem para a fábrica onde vai montar na linha. É basicamente isso. Tem reuniões com a engenharia de produto, tem reuniões com o pessoal da qualidade, porque além do produto sair da empresa, tem que ser com qualidade. Tem reuniões multifuncionais para fazer uma coisa que todo engenheiro vai ouvir falar, que chama FEMEA, que é uma ferramenta onde busca evitar as falhas do produto. Por exemplo, apertei o botão, o vidro não fechou. E aí, por que aconteceu isso? Então tudo isso tem que ser feito antes de lançar o produto. E no processo é a mesma coisa. Se o operador pegar com a mão direita e levar para a mão esquerda é mais rápido, ou ele pega com a mão esquerda e trança a mão direita. Então tem todos esses
esses intempéries aí, vamos dizer assim. A formação básica é de engenharia, ele tem que ser formado em engenheiro, apesar que tem analistas de processo também, mas a formação para ser engenheiro de processo tem que ter a formação em engenharia. Tem a particularidade do ramo de atividades da empresa, por exemplo, eu trabalho numa empresa eletromecânica, então tem engenheiro de processo que cuida bem da parte eletrônica e tem engenheiro de processo que cuida da parte eletromecânica. Então tem que ter um engenheiro de formação mecânica, um engenheiro de formação elétrica. Como eu tenho 12 anos de experiência de engenharia de processo, só que eu, para trabalhar, por exemplo, na BASF, no processo de produção de tinta ou de solvente, eu não tenho uma formação adequada porque eu não tenho formação em química. Então precisa ser um engenheiro químico. Então depende muito mas o básico é engenharia mecânica. Mecânica não, desculpa, a engenharia. Existe um curso de engenharia de produção, né? A engenharia de processo específico não existe. Há um tempão atrás existiam poucas engenharias, vamos dizer assim. Era mecânica, elétrica, eletrônica, engenharia de computação, engenharia civil, engenharia química. Depois, conforme foi aparecendo as necessidades e especializações do mercado, surgiu engenharia de produção, surgiu outros tipos de engenharia, ou engenharia de alimentos, começou a surgir outros tipos de engenharias mais específicos. Ele tem que gostar de ler manuais, por exemplo. Eu sei que é bem difícil de ler, eu não vou falar que eu leio tudo, mas sempre quando eu pego uma coisa nova, eu vou lá, uma televisão, computador, celular, vou lá e olhar o básico, né? E a minha esposa fala muito que eu sou muito metódico, por quê? Porque engenharia de processos, ele tem um nome também chamado como engenheiro de métodos e processos. O que são os métodos? Métodos é o passo a passo do que a pessoa tem que fazer, é a receita de bolo. Por exemplo, quando eu faço um engenheiro de processo, ele faz muito instrução de trabalho. Instrução de trabalho é o que o operador tem que fazer na operação 1, 2, 3, 4. É verdadeiramente a receita de bolo. A parte da receita do bolo onde está modo de preparar, entendeu? Porque o operador, quando ele vai montar, vamos lá, vai montar a caneta, eu usei o exemplo da caneta. Os componentes que tem na caneta, a tampinha, a carga, o tubinho, já está tudo ali para ele. Então ele não precisa separar, igual quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem que separar os ingredientes para depois ir no modo de preparar. Então o operador vai mais no modo de preparar, que é essa instrução de execução. Agora o engenheiro de processo, ele faz a receita de bolo, quantas peças vai, onde vai e quanto tempo tem que fazer, às vezes de temperatura até, né? Olha, hoje em dia, não só engenheiro de processo, qualquer engenheiro, you have to speak in English. Se o cara não souber falar inglês, fica muito difícil, porque o mundo está muito globalizado. Então hoje um processo que você faz principalmente se a pessoa trabalhar numa multinacional, ele vai fazer alguns processos onde, por exemplo, esse tipo de produto tem na nossa planta lá da Alemanha, ou tem na nossa planta lá da China, da Itália. Entre em contato com eles para você pegar algumas ideias e ser mais fácil. Aí você fala, mas como que eu vou falar com o italiano, um chinês e um alemão? O inglês é a língua universal. E mesmo até, eu já fui visitar fornecedores onde o fornecedor ele é menor, ele é uma empresa nacional, ele não é uma multinacional, sendo assim, então, eu não preciso falar inglês, mas ele fornece para uma multinacional. E aí quando alguém vai fazer uma auditoria, a auditoria é globalizada na empresa. A mesma auditoria que é feita na Alemanha é feita no Brasil. Então o auditor vai lá e aí a empresa, antes de ser auditada, fala assim, me passa o formulário para eu saber o que você vai auditar aqui. Chega lá o formulário e está totalmente em inglês. Tudo bem, tem o Google lá, você põe lá no Google Tradutor e tal, você coloca, você vai até entender algumas coisas. Mas e na hora de você falar com alguém, né? Então isso é muito importante. Uma coisa que precisa ter bastante além do inglês, se quiser fazer engenharia, tem que gostar de fazer conta, porque se falar que não gosta de fazer conta é meio complicado. Eu gosto muito o engenheiro gosta muito de física, matemática, aquele cara que é Einstein, Albert Einstein, esses caras desse naipe aí me inspiram muito.
Bom, se eu encontrasse na parte profissional o que eu poderia me dar de conselho, seria ter um pouco mais de persistência do que eu já tenho. Persistência naquilo de buscar aprender, né? Porque você aprender, nunca você sabe tudo, e quanto mais você aprender é melhor. E aceitar mais algumas mudanças, ouvir mais opiniões. Não que eu seja uma pessoa que não ouça, mas sempre é bom ouvir. Mesmo que você ouça e num primeiro momento você fala assim, nossa, isso daí não tem absolutamente nada a ver. Só que depois aquilo vai te dar um estalo e fala, peraí, mas tem alguma coisa aí. E na engenharia de processo um conselho também é ouça muito um operador de produção, porque ele é o cara que mais sabe da atividade que ele está fazendo. Então é um ponto importante de se frisar. Cada vez vai ser mais informatizado, cada vez vai ser mais automatizado, e isso vai gerar custos maiores para a empresa em questão de mão de obra, só que menos mão de obra. Mais máquinas, como já vem acontecendo há um tempão. Hoje não, hoje a coisa mais difícil é ter uma empresa com 4.000 funcionários. Isso era corriqueiro antes. Mas os operadores e funcionários que estarão no chão de fábrica terão uma formação melhor e mais técnica. E isso ajuda bastante. Uma média, a média nacional, pode ser nacional, que deu uma pesquisada um tempo atrás, mas o engenheiro recém-formado, que ele vai ser o engenheiro de processos júnior, por exemplo, vai ser em torno, acho que de R$2.000, R$3.000, eu creio que é por aí, não tenho muita certeza não. Eu já li muito livro, né? Hoje em dia leio menos, até me cobro por causa disso, né? Mas eu gosto muito de ler. Agora, um que eu li que eu gostei muito foi um que sempre quando alguém me pergunta de um livro bom, me vem esse na cabeça, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Muito bom. Ter muito foco nos estudos, se dedicar bastante, e se entrou na faculdade, eu penso assim, quando eu crescer, eu vou ser engenheiro, se isso está na sua cabeça, vai à frente, busca, e tem que ter muita dedicação. Uma coisa eu vivi que foi assim, quando eu cheguei na faculdade, todo mundo fala, e é verdade, a faculdade é uma coisa muito difícil, mas é bem mais difícil do que o colégio, do que o ensino fundamental. Mas se você está fazendo alguma coisa que você gosta e que você sonhou em ser engenheiro e é para o resto da sua vida, acaba se tornando mais fácil. Porque quando você faz uma coisa que você gosta, você se dedica mais. Quando você faz uma coisa porque alguém pediu para você fazer, você vai se dedicar, mas se tiver um obstáculo, você vai usar aquele obstáculo. Se for uma calçada, você vai falar que é uma escadaria. Então o empenho é muito bom, buscar experiência, buscar conselhos e se espelhar em pessoas mais experientes é muito importante. E estar aberto para sugestões também, né? Eu acho que isso é bem importante.